Estamos continuando o nosso estudo. Estamos com a Bíblia aberta em João, no capítulo 8, versículo 36. Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará. É possível achar que somos livres quando estamos totalmente sendo escravizados? Você é livre ou você é escravo? Você é livre ou você é escravo? Eu sou livre ou eu sou escravo? São perguntas que tentaremos responder hoje. De que maneira? Abra em Pedro, 2 Pedro 3, 2 Pedro 2, versículo 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Movidos por avareza, vão fazer comércio de vós. Então, aqui é os falsos pastores dos fins dos tempos. Pedro dá uma luz sobre o que vai mover eles a fazer comércio das almas, mercadores de almas humanas. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 18, abra assim, ó. Apocalipse capítulo 18, versículo 13, abra assim, ó. Entre as mercadorias de Babilônia estavam canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas e de cavalos e de carros, de escravos e até almas humanas. De escravos e até almas humanas. Para você prender sua atenção, Uriah Smith comentando a mercadoria de Babilônia, ele começa aqui, ó. A declaração acerca de escravos e até almas humanas pode pertencer mais particularmente ao domínio espiritual e ter referência à escravidão de consciência pelos credos dessas corporações, que em alguns casos é mais opressiva do que a escravidão física. Opa! Se você está praticando, adorando a Deus com crédulos, pensamentos errados, você está numa escravidão mais opressiva do que a escravidão física. Ellen White teve uma visão dessa escravidão. Primeiros Escritos, página 276. Vi que o senhor de escravos terá de responder pelas almas de seus escravos, a quem ele tem conservado a ignorância. Está vendo o que se diz a escravidão? Conservado em ignorância. E os pecados dos escravos serão visitados sobre o senhor, no caso os pastores, líderes, anciãos, diretores de departamentos, professores de escola dominical, professores de escola sabatina. Deus não pode levar para o céu o escravo que tem sido conservado em ignorância e degradação, nada sabendo de Deus ou da Bíblia, nada temendo senão o açoite do seu senhor, e conservando-se em posição mais baixa que a dos animais. Mas Deus faz por ele o melhor que um Deus compassivo pode fazer. Permite-lhe ser como se nunca tivesse existido, ao passo que o Senhor tem de enfrentar as 7 últimas pragas, e então passar pela segunda ressurreição e sofrer a segunda e mais terrível morte. Estará então satisfeita a justiça de Deus. É muito terrível esse tipo de escravidão. Escravidão e escravidão. Eu tomei a liberdade de abrir os livros com antecedência. Eu abri também Testemunhos Seletos, volume 1, página 327. Ah, mas eu não sou escravo, não. Você é Laodiceia? Sou. Eu sei que você bate no peito e diz que você é Laodiceia, né? Só que Cristo fala que você é cego, pobre, cego, miserável e nu. Aqui no página 327 do Testemunhos Seletos, volume 1, fala assim: que maior ilusão pode sobrevir ao espírito humano que a confiança de estarem justos ou livres
quando estão totalmente errados ou totalmente escravizados? A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, todavia sinceros em seu engano. A gente respeita, e é com amor que a gente respeita a sinceridade dessas pessoas sinceras. Não sabem que sua condição é deplorável aos olhos de Deus, ao passo que aqueles a quem se dirige se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual. A mensagem da testemunha verdadeira derriba-lhes a segurança, com a assustadora acusação de seu verdadeiro estado de cegueira, pobreza e miséria espiritual. O testemunho tão incisivo e severo não pode ser um engano, pois a testemunha verdadeira fala e seu testemunho tem de ser correto. Então, não é um engano, é uma ilusão verdadeiramente correta que está vivendo a pessoa achar totalmente certa quando se está totalmente errada. Testemunhos para Ministros, página 367. Testemunhos para Ministros, página 367. Vou abrir aqui. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Testemunho para Ministros, página 367. Eu vou ler aqui uma coisa que vai assustar você. Página 361. Tendem os métodos de Satanás para um fim: tornar homens escravos de homens. Você acha que é livre, mas você é escravo? É uma pergunta que eu estou fazendo. Você é escravo se achando livre? São perguntas que a gente está fazendo, né? Veja só. Não sejam. São vários os textos. Começa na página 360 do livro Não terás outros deuses diante de mim, o nome do capítulo, né? Quando você coloca a sua individualidade, o seu eu nas mãos, sua consciência na mão de outro homem, é pecado. É um pecado terrível. Olha só. A bondade, a misericórdia e o amor de Deus foram por Cristo proclamados a Moisés. Esse era o caráter de Deus. Quando os homens que professam seguir a Deus lhe ignoram o caráter paternal e se apartam da honra e da justiça ao lidar com seus semelhantes, Satanás exulta, pois ele lhes inspirou seus atributos. Estão seguindo o rumo do romanismo. Então, as pessoas estão colocando sua individualidade nas mãos de outra pessoa. Mas como caem os homens em tal erro? Começando com falsas premissas e então fazendo com que tudo prove que a verdade é erro. Em alguns casos, os primeiros princípios têm uma medida de verdade entrelaçada com o erro, mas não leva a qualquer ação justa, e este é o motivo de os homens serem desviados. A posição de um homem, não, ele fez teologia, ele é isso, ele é doutor, ele é pastor, ele é professor, ele é isso. A posição de um homem não torna um jota ou um tio maior à vista de Deus. É só o caráter que Deus toma em consideração. Só o caráter que Deus toma em consideração. Somos advertidos a não confiar no homem, nem a fazer da carne o nosso braço. Sobre todos os que assim
fazem é pronunciada uma maldição. Existe uma maldição sobre as pessoas que exercem, né, que se entregam a esse tipo de conduta, deixando sua consciência nas mãos de outro homem. No livro Grande Conflito, eu já deixei aberto para adiantar, com a mão só, o livro capítulo 37 do Grande Conflito, nossa única salvaguarda, capítulo 37. Eu leio assim, ó: Satanás está constantemente se empenhando em atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. Ele leva as pessoas a olharem a bispos, pastores e professores de teologia como seus guias, em lugar de examinar as Escrituras para conhecer por si mesmos qual o seu dever. Então, controlando as mentes desses líderes, ele pode influenciar as multidões de acordo com sua vontade. Você que se deixa controlar pelo estudo, pela mente do líder, na verdade, você está sobre o poder do próprio Lúcifer. Quando você fica autoelogiando esses doutores que agora estão indo contra a verdade, né? Colocando a verdade como erro, né? E mandando vocês guardarem o domingo como o dia santo, né? Como um dia de celebração. Então é um pecado terrível. Vocês entenderam aí? Entre os pecados de Babilônia estão a escravidão humana. Ellen White fala que no capítulo 40, o livramento do povo de Deus do grande conflito, fala que quando Cristo vier, as pessoas estarão em escravidão. Vai ter escravidão física e vai ter escravidão espiritual. Porque a Bíblia toda fala de escravidão. Apocalipse 6, versículo 15, fala assim: os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os pobres, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. Quando Cristo vier, Apocalipse 6, verso 15, vai ter escravos, terão escravos, né? Eu quero marcar aqui para você a palavra escravos, quando Cristo vier. Então, quando eu leio aqui que no capítulo aqui, o capítulo é os pecados de Babilônia. Entre os pecados de Babilônia está a escravidão de almas humanas, né? As pessoas levando as outras à escravidão. E aqui, quando você relê novamente, você não tem dúvida. Quando você relê aqui novamente, a mercadoria de Babilônia, a declaração acerca de escravos e até de almas humanas, que está contida em Apocalipse 18, versículo 13, pode pertencer mais particularmente ao domínio espiritual e ter referência à escravidão de consciência pelos crédulos dessas corporações, que em alguns casos é mais opressiva do que a escravidão física. Você sabe que credo nós estamos falando, né? Mas a tradição, todo mundo... Você se deixou entregar por esse tipo de conduta. Você hoje não aceita mais a Bíblia como ela é. Você aceita o que diz o pastor. A verdade e a glória de Deus são inseparáveis. É-nos impossível, com a Bíblia na mão, ao nosso alcance, honrar a Deus mantendo opiniões equivocadas. Muitos alegam que não importa o que alguém creia, se tão somente sua vida for reta. Mas a vida é moldada pela fé. Se a luz e a verdade estão ao nosso alcance, negligenciamos aproveitar o privilégio de ouvi-la e vê-las, virtualmente as rejeitamos e escolhemos as trevas antes que a luz. Deixa eu te perguntar, você rejeitou a luz e aceitou as trevas? Vamos ler o último versículo, que é um versículo que nunca foi lido, né? Vamos colocar assim, nunca foi lido ou entendido num verdadeiro ponto de vista. Abra sim sua Bíblia no livro de
João, capítulo 8, vamos ler novamente ele, isso mesmo, é um versículo divisor de águas. João 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.